esse foi um livro de História do Brasil 3, indicado pelo meu professor na época, que se eu não estou enganado foi o João Paulo Ador, continua professor do Departamento de História, e foi um livro afetivo praticamente. Eu não sei nem explicar, já se passaram muitos anos, por que eu fiquei tão apegada ao livro. Alguns de nós dizíamos que os capítulos eram curtos e claros na abordagem do tema. Talvez tenha sido isso. Mas é claro que aos 20 anos a gente escrevia, inclusive a lápis, não havia marcador de texto, depois fazíamos os fichamentos. E eu guardei o livro com muito carinho, ele está bem conservado. E é um livro que se torna, uma vez que você lê, você fica muito marcado por ele. E depois você tem até dificuldade de conviver com as críticas naturais, né? Com o passar do tempo e com o avanço das pesquisas, da conjuntura nacional, internacional e etc. Talvez porque eu acho que todo mundo que faz história, faz economia mesmo, mas que faz ciências humanas em geral, tem já um espírito de contradição. A gente se conforma pouco com a primeira explicação, com a primeira impressão, e a gente está sempre suspeitando que há algo mais, que pode ser revisto, que pode se repensar. E nesse sentido, antes de falar propriamente do Celso Furtado, seria bom a gente resgatar um pouco que os nordestinos do Brasil do século XX, do século XIX, do fim do século XIX, do início do século XX, nascidos nesse marco, o quanto eles contribuíram para a gente repensar o Brasil. A começar por Capistrano de Abreu, que recupera, por exemplo, o papel dos indígenas na civilização brasileira, né? Recusando aquela classificação de povo indolente, de povo preguiçoso, né? Apático, mostrando a participação indígena no povoamento do interior do Brasil, entradas e bandeiras, resgatando todo o imaginário que ele descola daquele imaginário europeu, estereotipado, com o qual os indígenas eram representados. Depois você vai ter, na sequência, o José de Alencar, que vai inaugurar a literatura, o romantismo, com aquele romance Iracema. Não sei se vocês leram, porque os anos vão passando e às vezes os clássicos nem sempre são revisitados. Há um sergipano maravilhoso, se eu não estou enganada, sergipano, Manuel Bonfim. Manuel Bonfim escreveu uma obra clássica que se chama Mares de Origem da América Latina, onde ele tem uma visão sociológica dos problemas da América Latina. Darcy Ribeiro tem um prefácio maravilhoso sobre a obra e o destino da obra de Manuel Bonfim. Né? Manuel Bonfim não se conformava, assim como os outros que eu já citei, não se conformava com o vaticínio dos europeus, como Gobineau, que dizia que a miscigenação racial enfraqueceria a raça. Você descreveu o tratado de desigualdade das raças. Esses brasileiros, eles contrariam aquela visão europeia, não é, de que seríamos uma nação sem futuro. E, obviamente, que a gente não pode deixar, e olhando ali, sempre me lembro mais ainda, né, do grande afeto dela, do amigo dela, do Darcy Ribeiro, processo do corpo do Brasil, onde ele justamente traça todas essas questões. Até mais ou menos os anos 30, Bernardo Recupero coloca muito bem isso no livro dele, 7 explicações sobre a formação do Brasil. A ausência de uma estrutura universitária fazia com que alguns intelectuais, você tem muitos deles eram engenheiros de formação, outros não, começassem a explicar o Brasil, e sempre o título dos livros era Formação do Brasil.
E aí faz uma pesquisa histórica, sociológica, de como a nação se formou, o engraçamento dessa nação, da síntese dessa nação. E houve outras obras que propõem uma visão que tenta superar aquela de a principal nação agrícola do mundo, que a gente herda da colônia, a começar pelo próprio Roberto Simonsen, que pensava numa industrialização do Brasil. Mas, eu não sou especialista, mas eu acho que, do ponto de vista da economia, da história econômica, da economia, o Celso Furtado é realmente comum. Outro dia a gente conversava com Miras e ele dizia, mas veja, não há mais economistas vivos que pensem no Brasil como se pensava. É verdade. E ele é um desses que pensa, não é o único, mas ele é um dos importantes pensadores. Ele nasceu, como esse que eu acabei de citar, ele nasceu no Nordeste, nasceu no Paraíba. Muito jovem veio para o Rio de Janeiro, fez os seus estudos de Direito, depois fez um doutorado em Economia lá em Paris, e nem por isso ele saiu europeizado. A gente pode fazer uma brincadeira com a música em relação justamente à nossa carreira. E ao retornar ao Brasil, ele vai, nos anos 40, no finalzinho dos anos 40, ele vai começar a carreira dele, porque rapidamente ele se muda para Santiago do Chile e ele vai integrar a recém-criada Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que era comandada por um economista argentino chamado Raul Pires. Ali, na CEPAL, cria-se um centro de debates teóricos, de se pensar a questão do desenvolvimento, não como ele fazia parte da agenda norte-americana. E esse grupo no qual ele vai trabalhar durante aproximadamente 8, 10 anos, faz com que ele elabore os planos e contribua para a elaboração do plano de metas do governo JK, por exemplo. Desenvolvimento programado, pouco espaço de tempo de um governo. E em 53 ele vai ingressar no BNDES, existe mais depois. E consta que é nesse período que ele começa a formular, também durante uma passagem dele por Londres, onde ele vai a convite, que ele começa a formular esse livro. Quer dizer, depois do convívio dos problemas da América Latina, com outros colegas, ele vai pensando as questões e maturando esse livro. E o livro é publicado em 59 e é também em 59 que ele vai conseguir fundar a SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que era muito importante porque ele reproduz essa maneira de pensar que o desenvolvimento ele não é uma receita de bolo que é igual para todo mundo o tempo inteiro. Acho que o desenvolvimento é algo que envolve questões complexas, como cultura, sociologia, política, as relações, a história, até a religião. Ele dá muita importância a isso. Talvez não tanto nesse livro, mas em outros isso fica claro no pensamento dele. E ele vai tentar com a SUDENE conceber uma estrutura que ampare o Nordeste e auxilie o seu desenvolvimento a partir de suas questões e do material humano do próprio Nordeste, com o respeito do Nordeste ter carregado a economia dessa colônia durante uns 3 séculos. O único produto. Daí, ele pensa esse livro, no qual ele vem da colônia até a República, estruturando em vários capítulos, inclusive comparando. No capítulo 18, por exemplo, ele compara
Por que os Estados Unidos têm uma economia tão vibrante e o Brasil não? E ele diz, porque eles adotaram desde o início leis protecionistas para a sua economia, coisa que não fazemos aqui. Então ele vai o tempo inteiro problematizando as questões que ele mesmo vai discutir. E no primeiro capítulo, já na primeira frase, ele diz: a ocupação econômica nas terras americanas constitui um episódio na expansão comercial da Europa. É muito interessante por causa da data. Se fosse escrito hoje, vocês diriam decolonial, não pós-colonial, porque é isso mesmo, né? Cada geração tem uma identidade. A identidade hoje é se chamar pessoas que pensam, intelectuais que pensam. Ele não faz uma coisa geral, muito pelo contrário, ele tomou esse cuidado muito grande. E ele vai, de uma certa forma, buscar nas crises, e essa é outra coisa interessante para a gente pensar, fazendo uma analogia com o mundo de hoje, né? Ele vai colocar as crises como situações passageiras. Como economista, ele diz, a crise é algo passageiro, tem uma duração razoavelmente curta, né? Se ficar muito tempo, não é mais crise, é outra coisa. E no capítulo 34, ele vai falar da questão das exportações, faz uma crítica terrível desse mercado que é totalmente desprezado, o mercado interno. E ele faz no capítulo 36, ele vai escrever sobre a perspectiva dos próximos decênios. Quando ele vai exatamente dizer o seguinte: o desenvolvimento econômico não acarreta necessariamente redução da participação do comércio exterior no produto nacional. E ele aí vai pensar, talvez, influência da passagem dele pelo governo JK, pela CEPAL, brevemente no governo Jango. Ele vai pensar, antes dele ser exilado, forçado a sair do país em 1964, ele vai pensar a questão das articulações das regiões do Brasil com as economias que elas puderam produzir, né? Ele vai pensar, inclusive, na Amazônia, chamar a atenção da Amazônia e dizer como essa tendência à concentração regional de renda, né, é um fenômeno que se observa universalmente, ele diz. E eu acho que isso é que, aí voltando ao início do que eu disse, eu acho que isso era que, quando eu era jovem, nos fez gostar desse livro, porque ele faz sempre uma análise comparativa. E ele diz, olha, mas lá já foi assim, melhorou. Então, se lá melhorou, se lá o problema foi superado, aqui também poderá ser. E nessa passagem, aqui nesse finalzinho, para cortar, a tendência à concentração regional de renda é um fenômeno observado universalmente, sendo amplamente conhecidos os casos da Itália, da França, dos Estados Unidos. Uma vez iniciado esse processo, sua reversão espontânea é praticamente impossível. Um país de extensão geográfica do Brasil é de esperar que tal processo tenda a prolongar-se extremamente. A causa de que se forma ou agrava esse tipo de fenômeno está, via de regra, ligada à pobreza relativa de recursos naturais de uma região. O efeito, coexistindo duas regiões dentro de uma mesma economia, integradas pelo mesmo sistema monetário, aquela mais pobre de recursos naturais, particularmente de terras, tenderá a apresentar uma mais baixa produtividade por unidade de capital investido. Em termos monetários, o salário de subsistência da população tende a ser relativamente mais elevado ali onde é mais baixa a produtividade do homem ocupado na produção de alimentos. A tudo isso, diz ele, basta vontade para se mudar, basta política para se pensar. Os recursos todos existem, é só uma questão política e não técnica. É basicamente isso que o livro do Celso Furtado está colocando aqui, fazendo essa síntese. Primeiro dizer que me deu um certo pânico de estar nessa mesa.
Porque Oswaldo me colocando em situações. Porque não que economista, pessoal especialista em Celso Furtado, Jesus nunca foi especialista em Celso Furtado. Né? Mas nós viemos de um tempo, né? Quando se fala desse livro, nós viemos de um tempo primeiro em que nós pensávamos o Brasil. E nós pensávamos lendo livros inteiros, do início ao fim. Né? Eu fiz 2 faculdades, um mestrado e um doutorado, onde não havia pasta de xerox. Havia livros. Eu lia livros. Né? A coleção do Caio Prado, a coleção do Celso Furtado, toda foi lida, foi discutida. Então, na verdade, só o que eu fiz? Eu revisitei, né, aquela jovem, eu revisitei aqueles sonhos, né, eu fiquei rememorando aqueles meus grandes mestres e aqueles momentos incríveis em que nós pensávamos o Brasil com tanta esperança e que acreditávamos, de uma forma talvez ingênua ou até arrogante, de que íamos mudar tudo. Eu acho que nós não devemos ser pessimistas. Né? Eu ganhei uma camiseta de uma aluna agora, do dia do professor, que eu gostei muito do pensamento do Eduardo Galeano, que eu não conhecia, que ele diz assim: deixemos o pessimismo para períodos mais alvissareiros, para períodos melhores. O momento não é de pessimismo. O momento é de muita proposição otimista, que é a visão gramsciana, pensar criticamente de forma dura, pessimista, mas atuar na prática com otimismo. Porque realmente, se essa turma que está aí conseguir tirar de nós o que nós temos de melhor, que é a nossa utopia, que é o nosso movimento de transformação, no qual nós sempre acreditamos, aí sim eles venceram. Aí sim eles nos venceram. Né? Então, também quero parabenizar o Oswaldo quando ele começa esse movimento contra o UERJ de recuperar o pensamento socializado, porque essa é uma estratégia política poderosa, que é recuperar a memória. Para que serve a memória? Para não permitir que o autoritarismo nos relegue ao esquecimento. Relegue o esquecimento as lutas, relegue o esquecimento o processo, como você coloca, muito importante, o Darcy Ribeiro também dizer muito isso, quando você diz que o Celso Furtado diz a crise é passageira, o próprio sistema capitalista, ele é cíclico, ele é feito de crises, mas, como dizia o Darcy, o que é o Brasil não é crise, é um projeto. É um projeto claro de manter o povo numa situação de subalternidade para que esse grupo mínimo privilegiado permaneça privilegiado. Né? Então, eu procurei, já que eu não ia tanto pela economia, digamos assim, pensar o Brasil, esse Brasil do Celso Furtado, nessa questão das redes de sociabilidade, e pensar esse Brasil que o Celso Furtado pensava, relacionando com a educação. Né? E aí eu também fiz assim, alguns apontamentos, me baseei muito em 3 textos maravilhosos, produzidos por um colega nosso aqui da Oeste Caxias, que agora é candidato a diretor, o Lincoln. Ele fez um pós-doc sobre Celso Furtado, com Jorge Ferreira, lá na História da UF, e ele produziu 3 textos maravilhosos, todos publicados, sendo que uma das cartas do exílio entre o Celso Furtado e o Darcy Ribeiro, que eu não conhecia. Fiquei maravilhado. Né? E os sonhos daqueles 2 homens, na faixa dos seus 40 anos, né? Sonhando o Brasil à distância. Lindo o texto, lindo. Né? Então, o que eu percebi, né, para a gente trazer hoje aqui para essa mesa? Quem é que estava pensando o Brasil de forma integrada? Quem eram esses intelectuais? Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Né? E eles estavam pensando o quê? Um ideário, né,
de um projeto nacional de desenvolvimento, que vai ser destacado na natureza do Plano Nacional de Educação de 1962, que é o primeiro, e o Plano Trienal de Educação de 1963, que é totalmente baseado nas ideias do Celso Furtado. E o que é fascinante quando a gente revisita o Celso Furtado é você perceber, Mônica, que no texto dele todo, o tempo todo ele fala da educação. O tempo todo ele fala da educação, né? Então ele mostra o seguinte, que não há possibilidade de um processo civilizatório autônomo latino-americano, que não há projetos de desenvolvimentismo que não se comprometa com o projeto de educação para a população. Que o projeto de população é estratégico para o projeto de desenvolvimento da nação. Então, o projeto de nação, ele está ancorado num projeto estratégico de educação. Então, nós permitimos essa construção que alimenta o medo. E o medo é um péssimo conceito. É através do medo que você cria o Hitler, é através do medo que você cria todos os sistemas nazifascistas. Visitar o pensamento brasileiro a partir dos anos 50 e 60 é fundamental. Em especial, os 3 governos do Juscelino, do João Goulart, o período Jânio, tentando discutir as suas contradições. Porque, evidentemente, o Juscelino abre muito para o capital estrangeiro, né, principalmente a indústria automobilística, e você tem 2 grupos claramente. É o grupo que protege muito a indústria nacional e um grupo que defende a entrada maior do capital estrangeiro, que é o Roberto Simas, por exemplo, né? Mas todos eles, de uma forma geral, pensavam o Brasil. Nós temos como nunca que definir de que lado nós estamos. O Darcy Ribeiro dizia, só existem 2 partidos. O partido de quem está satisfeito com quem está, que tem casa, tem comida, é de esquerda, mas tem emprego certo, está publicando, fazendo lattes. E os que não estão satisfeitos com quem está. Como é que pode estar naquela situação, não pagando salário? Tem alguma coisa errada. Não é falta de dinheiro. Por favor, não atente com a minha inteligência. Então, gente, vamos voltar a pensar. Como é que nós podemos levar essas ideias que hoje está aqui nesse grupo pequeno para um número maior de pessoas? Como é que nós vamos tocar os nossos tambores? Como é que nós vamos chegar a sensibilizar essa garotada, a esse pessoal que está apavorado, desanimado, depressivo, né? Aquilo que estava do Donato Galeano. Deixa o pessimismo para momentos mais promissores. Gente, vamos combinar, depressão é coisa de nórdico, dinamarquês, depressivo, sueco. Agora aqui vai ficar depressivo. Pelo amor de Deus. E outra coisa, fica depressivo quem pode. Quem não tem que estar lutando lá na fila do INSS. Né? Então eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e pensar o que está havendo no nosso mundo, no nosso país. Todo o discurso do Celso Furtado, que é atualíssimo, quando ele fala da consequência à subordinação política num contexto de subdesenvolvimento dos povos do continente. E o que nós estamos vendo hoje? A subordinação política. Então eu te pergunto, o medo, essa ideia irracional de segurança pública, ela está dominando inclusive os setores dito progressistas e de esquerda. Se você não recupera esse projeto, esse movimento de pensar o Brasil, nós não vamos sair de onde nós estamos. Olha o que o Celso Furtado diz, que eu acho maravilhoso. Olha só. O investimento palavras dele, o investimento no fator humano
via educação, no longo prazo, criaria as condições necessárias para o desenvolvimento nacional. Continua. Que o que ele discute como elemento de aprimoramento de mão de obra especializada ao projeto de industrialização do país, que ele não vê apenas pelo aspecto técnico de formação de mão de obra barata, mas ele acrescenta, mas com a inclusão das massas trabalhadoras, garantindo-lhes acesso às riquezas produzidas. Essa é a diferença fundamental entre esse discurso tecnicista de formar mão de obra barata e um outro discurso que fala de uma educação emancipatória, que forma para a cidadania, que dá ao indivíduo das classes trabalhadoras o direito de ter acesso aos bens produzidos. É diferente, né? Então, a importância de nós discutirmos essas redes de sociabilidade nós temos que também trabalhar, como pensar o Furtado, a gente que está na universidade, com essa demolição da educação, nessa relação com a construção dos planos educacionais, unindo a trajetória do Furtado com a de Garcia Anísio, nesse tempo singular da República Brasileira, né? Então, a gente tem que reler a Lei de Direitos Básicos 61, que é a primeira. A gente tem que reler o primeiro Plano Nacional 62, que são ambos na gestão do presidente João Goulart, e o plano da reforma de base, né? Por quê, gente? Porque, veja bem, na agenda política e social dos anos 60, quais eram as bandeiras? Superação do subdesenvolvimento. A partir de que, volta a chamar a atenção, do combate ao analfabetismo e a ampliação de vagas ao ensino básico, elementos que viriam a traduzir o emblema educação para a democracia. Essa é a diferença. Projeto emancipatório que passa também pela educação, que é o projeto do Celso Furtado. Temos que analisar, como eu disse, esses três governos em sequência, JK 56-60, Jânio Quadros de janeiro a 61 e João Goulart de setembro de 91 a 1964. Porque você vê todos esses três governos, o fortalecimento da economia interna, os investimentos na ciência, na tecnologia e na universalização da educação. Entendeu? Porque as pessoas querem ir embora do país, as pessoas querem qualquer negócio que permita uma vida um pouco mais digna. Então, se um dos pilares da política econômica do Juscelino joga estímulo ao capital internacional, nós também não podemos fazer uma crítica tão feroz sem analisar outros aspectos, né? Claro que o governo João Goulart, ele insere o indivíduo, isso é importante, o Celso Furtado também, ele insere o indivíduo como elemento desencadeador do progresso nacional. As reformas de base partem das pessoas, do brasileiro, né? Como ministro da Educação, no governo dele, ele vai gastar 12,4% do orçamento federal. Quando vem o regime militar, cai de 12,4% para 4%. A terça parte, imediatamente, para não dizer que não tem projeto. Eles têm projeto. Então é o seguinte, só para lembrar o seguinte, que tudo que o Fernando Henrique vai fazer com o Paulo Renato, do Fundef, depois do Fundeb, é só dar uma lidinha na história da educação. O próprio Saviani afirma isso, que tudo, a lei 2424 de 1996, que institui o Fundef, depois a do Fundeb, tudo é inspirado no texto PNE de 1962. Tudo é inspirado e pensado por Enes Teixeira, e eles vão substituir o fundo de manutenção que ele havia pensado, já integrando todas as unidades federadas com o Fundef e depois o Fundeb. Não tem uma ideia nova, não tem uma ideia deles. Então, quando o senhor Fernando Henrique diz assim, vamos acabar com o trabalhismo, vamos acabar com o getulismo, então ele não devia copiar as ideias
no trabalhinho do Getúlio do joguismo. Ele tinha que criar com a inteligência de príncipe, um pé na cozinha, as ideias próprias. Entendeu? Então, eu vou dizer, no título introdutório, inclusive, do programa trienal, do Celso Furtado, de 63, fica evidente o pensamento do Celso Furtado. Na primeira parte, o plano faz um diagnóstico, pautado em dados estatísticos, sobre o que? As condições da educação nacional. É a primeira parte do plano, intitulado Pré-investimento para quê? Para o aperfeiçoamento do fator humano. Essa é a diferença. É um economista humanista, como você falou, né? São homens que pensaram o Brasil, que pensaram a República, né? E eu diria, como disse Caldense, todo dia numa banca, onde estão os intelectuais da educação? Fatores primários. Quando tu faz a pauta, tu define as fontes. Nunca vão ouvir essa mídia de 64 para cá, jamais iria ouvir. Ela foi criada, essa mídia de 64 para cá, para acabar com um projeto de soberania nacional criado pelo trabalhismo. Então, e acompanhada por vários grupos de esquerda, sem ser o trabalhismo, não só o trabalhismo. Então, ela veio para acabar com essa discussão. Então, a ideia de nação virou entretenimento. A pátria de chuteira, que é uma metáfora, não sobreviviliana, para abordar o que o Mário Filho quis reconstituir da importância étnica brasileira no futebol, que era sempre o futebol brasileiro só venceu com a presença do negro, do mulato e do pobre. Pegaram essa frase e criaram agora o nacionalismo é só para jogos, é só para entretenimento. É um nacionalismo de entretenimento. Eu fui outro dia forçado na Água Rio, ali é um espaço de bandido, Museu do Amanhã, o mar, ali é a apropriação indébita de todo o espaço urbano pela CIA. Então o que acontece? Cheguei lá na Água Rio, eu vi uma coisa engraçadíssima. Ninguém vai ver peixe, vai se fotografar, o peixe é cenário. Né? O peixe é cenário. E a mídia veio para trazer isso, a sociedade do espetáculo, que é um conceito de Guy Debord, francês, situacionista, filósofo, cineasta, mas que se baseou num alemão chamado Theodor Adorno, um conceito de indústria cultural, para localizar o que é a mídia. A mídia brasileira atual é uma mídia construída pela aliança entre os Estados Unidos, o golpe militar, né, e a ajuda, né, dos nossos tecnocratas que já estavam dentro da mídia antiga. O senhor Armando Nogueira, que ficou 20 anos tomando conta do Jornal Nacional, ele foi único testemunha do tiro no Lacerda, que até hoje ninguém viu. E ele era fotógrafo, ainda era fotógrafo, não era repórter de texto, era repórter de fotografia. Eu sou o único testemunha de que o cabo de missão, Gregório, mandou matar o Lacerda e acertou no major. Essa mídia que foi reapropriada, embora o Assis Chateaubriand já se incomodava bastante com o desenvolvimento da soberania nacional, né? Perto do novo projeto que deu as organizações para a liderança, é muito menor e é muito mais eficaz esse momento de 64 para cá. Por isso, o Celso Furtado, que influenciou até 2004 o Lula, ele participou do CEPAL, ele entrou no segundo governo do Getúlio Vargas, do BNDES, ele participou do JK, ele participou do Jânio, ele participou do João Goulart, foi exilado e quando ele volta, ele vai tentar contribuir equivocadamente no governo Sarney, como ministro da Cultura, tentando fazer algo interessante na cultura, mas sabotado pelo PMDB. E aí, ele já meio decepcionado, consegue reagir e acreditar na vinda do governo do PT. Tem até vários petistas, tem artigos, eu posso citar alguns, que tentam mostrar
mostrar o quanto a política social e a política econômica dos 8 anos de Lula tem a ver com uma certa noção de Celso Furtado em termos de desenvolvimento. E porque até hoje, né, a questão da nacionalidade só pode ser pelo entretenimento, pelos jogos, pela diversão, e não por um projeto de sociedade. O subdesenvolvimento, que é o termo que ele consegue destituir totalmente como um conceito fetiche, ao mostrar que o subdesenvolvimento é uma relação entre centro e periferia, né? A formação social capitalista ela traz, né, em suas áreas hegemônicas a supremacia de se criar nas áreas de detrimento toda uma estrutura adequada a ela. O Celso Furtado deixou isso sempre claro, o papel dos Estados Unidos para a América, né, o papel imperialista dos Estados Unidos. Esse conceito de imperialismo também foi tirado de conceito. O conceito de popular passa a ser populista, é a forma mais neutralizadora que eles têm no movimento social. E todas as revoltas contemporâneas que têm mostrado a luta pela emancipação da América Latina, eles não associam a penetração e sabotagem, né, dos Estados Unidos, e sim ao contrário, a reclamação do povo diante da ditadura, dos ditadores de esquerda, da sociedade altamente contaminada pela corrupção. O mar de lamas a gente conhece desde o Getúlio, a forma deles evitarem um passo à frente que nós estamos dando com o Getúlio Vargas dali em diante. Então eu quis falar dessa questão porque a trajetória como a professora mostrou, a trajetória do paraibano do Celso Furtado é interessantíssima. Ele vai para o mundo acadêmico, mas como disse a professora Lia, ele não faz latte não, ele faz política o tempo inteiro. Ele tem a praxis política associada à praxis acadêmica. O saber para ele é de transformação, não é um saber puramente acumulativo, né, academicista, que é o que nós temos mais isso. Hoje a produção, o produtivismo de artigos que são colagens, coxas de retalhos, é o que garante falas em congressos que ninguém ouve. Como diz o Jean Baudrillard, a tela total, ele diz que a mídia fala com ela mesma, ela não fala com ninguém, ela só fala com ela mesma. E as pessoas reproduzem essa mídia, elas vão para o congresso, elas falam sabendo que ninguém está ouvindo. Você tem que apresentar o trabalho para ganhar pontuação. Esse tipo de saber não é um saber do Celso Furtado, ao contrário. O saber do Celso Furtado é um saber aplicado o tempo todo em uma ação social de transformação da sociedade brasileira e latino-americana. E isso é o que é mais negado pela mídia. Então, o que acontece? Você só ouve a mesma coisa, é o mesmo discurso, é o discurso tecnocrata, como disse a professora Lia, um discurso tecnocrata que nos quer criar um conceito que a gente tem em comunicação chamado Agenda 7. A mídia não pensa por nós, a mídia nos pauta. Você pode até falar dela, mas se falar dela sobre o que ela pautou, é ela que está falando pelo nosso pensamento. Nosso querido Leonel Brizola fazia muito bem, né? E aí dizia, mas governador, e ele continuava falando dentro da linha do pensamento dele. Eu vi muita gente que se diz de esquerda achar isso errado, porque não responde a pergunta. Não tem que responder a pergunta da mídia. A pergunta da mídia é contra nós. Isso chama-se agendamento. O agendamento gera um enquadramento. O enquadramento é a maneira como você, pela linha editorial, foca o tratado. A maneira que a gente responder à mídia como uma outra proposta, a mídia vai ter que chegar até nós, senão ela vai ficar falando de nós sem estar com a nossa presença, sem ter o nosso respaldo, a nossa referência. Nós não somos fontes primárias deles. As fontes primárias deles são todos esquematizados por eles. Os especialistas, entre aspas, que eles querem para falar em nome do academicismo, que é o contrário do que foi o Celso Furtado. Então, nesse agendamento, nessa botar a pauta para se discutir, jamais o termo desenvolvimento versus subdesenvolvimento, a pessoa fala o tempo todo em emergência. Que emergência é para posto de saúde. O Brasil é emergente, que Brasil emergente é o caceta. O Brasil lutando para a luta de classes e soberania nacional ou não, pô. Que emergência, o Brasil é emergente.
E aquele PIB cresceu. Que PIB cresceu, porra nenhuma? Eu quero saber que a fome parou. O estudo está sendo para todos, né? Todo mundo mora, todo mundo se alimenta, todo mundo estuda. É isso que eu quero saber, não é o PIB. No jornalismo já tem os dados estatísticos como fundamentais. Você tem que fazer matéria com dados estatísticos. Isso é bom. A matemática serve para o lado que você quiser. E aí, depois do enquadramento, que é isso que eu estou falando, como é que você trata o material que você coleta, vem o pior, o espiral do silêncio. Aquilo que não foi dito não pode ser mais dito, nem é pensado como dito. Se você disser, pô, meu cara, tu está tirando fotografia num lugar que é um aquário, o aquário já é sem vergonha, tu ainda fica tirando fotos sobre o aquário de você. Ah, você não quer entrar no mundo virtual? Né? Porque as pessoas pensam que o mundo virtual existe. Existe uma tecnologia. A tecnologia é a nossa ferramenta, não é o nosso mundo. O nosso mundo é o mundo humano, não é um mundo virtual. Né? Mas as pessoas acham que a cultura, que o francês Pierre Lévy chama de espaço, ciberespaço, né? é o que rege hoje a sociedade em rede. A sociedade em rede, se tu pegar essa sociedade em rede, tu não vê diferença nenhuma da sociedade da minha avó. O que aumentou é um processo de expropriação e desigualdade. A violência é outra coisa. Um livro do próprio, organizado pela segunda esposa do Celso Furtado, a Rosa Freire, um livro chamado Essencial do Celso Furtado, ele conta a historinha dele, e ele começa falando da violência que ele assistiu no sertão de Paraíba. Essa violência continua, e essa violência, ela é a forma, né, do dominador cada vez mais nos submeter. E as pessoas acreditam nesse discurso, que a mídia trabalha o tempo inteiro com esse discurso. Uma das coisas que mais o Celso Furtado se chocou foi com essa questão do cangaceiro e da violência que o campo sempre teve. O agronegócio, como disse o Dali, que é pop, o agronegócio que é pop, é uma violência cruel. Nunca a mídia aborda isso. A mídia só aborda a violência na favela. Quando a gente olha para uma favela, a gente pensa que só tem bandido e assassino. Então, esse olhar, cada vez mais pautado, enquadrado, focado, ele tira a discussão de cena. Por isso que o Celso Furtado, que foi um dos maiores brasileiros do século XX, né, e ainda entrou no início do século XXI para tentar dar uma contribuição, ele é esquecido totalmente, e eu parabenizo esse encontro e essa proposta. O que nós temos que fazer, como fala a Bia Faria, resgatar nossa história como ruína, porque nos roubaram do Karl Marx. O Karl Marx é inglês em economia, francês em política, alemão em ideologia. Então ele quer entender esse pensamento inglês marxista. E no CEPAL, como disseram os dois professores que me antecederam, ele já está problematizando a América Latina. Ele não está querendo trazer nenhuma importação de um saber para dentro da América Latina. Ele está aproveitando essa discussão que tem na Europa, que sempre foi eurocêntrica. O europeu se coloca como centro da cultura civilizatória. Aí eu me lembro do Oswald de Andrade, que dizia que a gente tem que comer o Pedro Fernandes Sardinha, todo civilizado a gente tem que comê-lo, que a nossa civilização é outra, é do pindorama, do matriarcado. Então, nós temos essa ideia sempre de que o saber vem lá de fora e a gente tem que aplicá-lo aqui. Ele fez o contrário. Ele consegue dar uma contribuição para o saber lá de fora na problemática do nosso saber aqui. E como disse a professora Ali, a educação é central. E uma das funções da mídia é educar no outro sentido. Fazer uma pedagogia do receptor. Montar um público que eles podem editar o que eles querem.